Graça e paz a todos os prezados irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui para vos transmitir a palavra do Senhor, para realmente compartilharmos esta alegria tão grande que é, de facto, não só apenas o pregar, mas também ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus deve trazer a nós uma grande alegria, um grande ânimo, não é? Faz-me lembrar homens de Deus que, quando ouviam a palavra de Deus, eles logo comiam a palavra para realmente viverem a palavra. E também nós precisamos de comer a palavra de Deus, isto é, claro, uma linguagem simbólica. Ninguém vai comer a Bíblia, mas no sentido de realmente alimentar-nos deste livro precioso que é a palavra de Deus. E nesta hora eu gostaria realmente convosco compartilhar então uma palavra do Senhor que tem a ver com ânimo, não é? O Senhor Jesus, ele foi perito em alimentar a coragem, ânimo, a coragem dos seus discípulos. Mas também, quando olhamos para todo o Velho Testamento, observamos a forma como Deus, muitas das vezes, alimentou, ajudou, apoiou o ânimo do seu povo. Podíamos dizer que ele levantou o ânimo do seu povo e de líderes, grandes líderes como Josué, Moisés, e podemos pensar em outros homens de Deus, ainda no livro de Gênesis, por exemplo, numa ocasião em que Abraão estava literalmente desanimado depois de uma grande batalha, de uma grande vitória, de uma grande conquista, e o Senhor aparece e diz para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E reparem, foi a forma como Deus realmente encorajou este homem que nós chamamos hoje o pai da fé, este grande herói, não é? Que realmente Deus o levantou. Mas podíamos pensar em outros homens de Deus que Deus encorajou de uma forma muito graciosa. Então hoje, com a ajuda do Senhor, eu gostaria de pregar sobre este tema: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. E para começarmos, iremos ler então um texto da palavra de Deus no capítulo 9 do Evangelho segundo São Mateus, em que são palavras do Senhor Jesus Cristo perante um homem que estava paralisado, e diz assim a palavra de Deus: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Tem bom ânimo. E é verdade que vivemos numa sociedade onde é comum encontrarmos pessoas literalmente desanimadas, perdendo o ânimo, devido às situações que realmente estão surgindo no nosso país e também no mundo, não é? Porque realmente não é só o nosso país que está afetado, mas todo o mundo está numa situação dramática, e podemos olhar para realmente o quadro do nosso país e observamos que realmente há muitas pessoas que estão perdendo o ânimo por causa do isolamento, devido às circunstâncias à sua volta, e estão perdendo o ânimo. E reparem que o desânimo, ele tem sido a causa da destruição de muitas e muitas vidas. Se encontrássemos um medicamento eficaz no combate ao desânimo, a indústria farmacêutica faturaria milhões por ano. Milhões por ano. O desânimo está estampado no rosto de muitas vidas. Corações abatidos pelo longo tempo de espera em que a esperança se desvaneceu. E aqui a palavra de Deus, em Provérbios, Salomão, quando escreve ao seu filho, ele diz estas palavras para o seu filho: esperança retardada faz adoecer o coração, o desejo realizado, porém, é árvore de vida. Então, a esperança adiada deixa o coração doente. O atraso daquilo que um homem deseja e espera ansiosamente é realmente uma aflição que pouco difere de uma doença persistente, mas quando o desejo vier, quando
o bem desejado e esperado for obtido, então diz a palavra de Deus que ele se torna como uma árvore de vida, isto é, mais doce, satisfatório e revivente para a alma. Há um tempo da prova, um tempo da dificuldade. Esse tempo é o tempo em que a palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz, convém ainda por um pouco de tempo estares contristados, não é? Mas depois vem a alegria, na verdade, de ter passado o temporal, ele aparece e logo mais nós continuamos o caminho do Senhor, seguindo, na verdade, com o alívio e aí podemos, na verdade, desfrutar a presença do Senhor e vermos a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E porque em breve nós veremos o Senhor, meus amados irmãos, e que o Senhor nos dê a sua graça para olharmos para Ele. Então precisamos de continuar a caminhada, mas com bom ânimo. Uma vez que acreditamos que Deus está no controle de tudo, precisamos demonstrar isso mesmo pelas ações e pelas palavras. Precisamos manter, então, o bom ânimo. O Senhor conhece o anseio do coração ferido. Ele sabe há quanto tempo você está esperando em suas promessas e quer renovar as suas forças neste dia. A palavra afirma, então, que a esperança demorada enfraquece o coração. Seu coração está enfraquecido? Ora, então levante-se, meu amado irmão e prezado amigo, e venha refletir sobre a palavra de Deus, refletir sobre a situação, pense também qual é o motivo que leva o Senhor a ainda não ter trazido a resposta tão desejada ao seu coração. Tenho no percurso da minha vida, minha carreira cristã, tenho agradecido a Deus por algumas orações pessoais que Ele não atendeu. Hoje, eu entendo que algumas situações pelas quais eu orei tanto, se fossem resolvidas facilmente no momento em que eu desejava, não teriam dado a oportunidade de ter experimentado e compartilhado outras experiências, inclusive convosco aqui por este meio, nesta rede social. O Pai Celestial renova diariamente as suas promessas. Tome nota, prezado irmão, prezado amigo, Deus não tem promessas atrasadas. A Bíblia Sagrada diz que chegando à plenitude dos tempos, isto é, no tempo perfeito de Deus, as promessas cumprem-se na sua vida e na minha vida, assim como se cumpriu ao pormenor a plenitude dos tempos, o momento exato em que realmente o Senhor Jesus deveria nascer neste mundo, encarnar neste mundo, para ser nosso Salvador e providenciar a salvação para nós. Também é no momento exato em que o Senhor vai receber a maior glória da nossa parte, que Ele cumprirá a sua promessa na tua vida e na minha vida. Não podemos esquecer este pormenor, pesados irmãos. As promessas de Deus, a palavra de Deus, não cai no esquecimento, nenhuma delas cairá por terra, porque a palavra de Deus diz em Jeremias 1:12, que o Senhor, diz lá Jeremias, diz a palavra do Senhor, e disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus não deixa, Deus não permite que uma palavra sua caia por terra. Então, descanse, fixe os seus olhos em Cristo. Antes da ressurreição, meu prezado irmão, vem a cruz. Antes da tua vitória, é verdade, vêm as lágrimas. Em todo o tempo, porém, Deus está consigo e comigo. Por isso, devemos estar sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor.
E a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, não é? Alguém acrescentou, não à palavra, não acrescentou à Bíblia, mas esse alguém expressando as palavras do Senhor disse, e porque ele venceu, eu venço também. Então, meus amados irmãos, Jesus já venceu. Ele foi triunfante em todas as etapas. Nós também somos vencedores com o Senhor. Paulo tinha coragem para enfrentar conflitos sem perder ânimo. Tinha um ministério glorioso que transformava vidas. Tinha um tesouro valioso dentro de um vaso de barro, porque ele, em seu corpo, desejava compartilhar um tesouro com todo mundo. E este tesouro não é um tesouro falido, mas é um tesouro infalível, que é a preciosa mensagem de Cristo. Tenha fé confiante que vença o medo com a esperança e, na verdade, com a motivação que vem do Senhor. E possamos nós enfrentar estas lutas, dificuldades que estamos atravessando com o ânimo que vem do Senhor. Tende bom ânimo. Tem bom ânimo. Foram as palavras do Senhor Jesus realmente àquele homem. Não é tão de admirar que Paulo pudesse declarar na sua caminhada aquele belo poema de Romanos em que ele diz: somos mais do que vencedores. Então, todo o que crê em Jesus Cristo tem esses mesmos bens maravilhosos e, por meio deles, pode encontrar coragem para enfrentar os conflitos, os embates do dia a dia. Então, como manter o bom ânimo em meio a muitas lutas, diversidades, desafios que a vida moderna nos impõe? Vamos caminhar um pouco pela Bíblia e ela nos dará algumas pistas. Vamos lá então com a graça do Senhor. Em primeiro lugar, bom ânimo é alimentado pela esperança em Deus. Alguém disse um dia que a esperança é a última a morrer. Isso não é verdade, pois a esperança não morre. A esperança é eterna. E Jó pôde testificar precisamente isto na sua vida. Como ele diz, onde pois estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão quando juntamente no pó teremos descanso. Repare, neste pequeno versículo, Jó, duas vezes ele diz a palavra esperança, consciente de que a sua esperança está única e exclusivamente na pessoa de Deus. Pois Jó está consciente que na cova não há esperança. Haveria, porém, alguma esperança na cova? Jó poderia levar a esperança consigo para o reino dos mortos? Paulo responde a essa pergunta. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Se a nossa esperança, ela limita-se unicamente a esta vida, então somos os mais infelizes, somos os mais, de todos os homens, os mais infelizes, como Paulo diz. Porquê? Porque então temos uma esperança que não nos garante a vida eterna. Mas a nossa esperança está no Cristo, não num Cristo morto, como muitos o trazem preso ao seu pescoço, ou pendurado todo ano dentro de grandes templos num crucifixo. Não, o nosso Cristo, o Cristo que nós adoramos, é um Cristo que está vivo, ressuscitou de entre os mortos. Diz a palavra de Deus, sendo Ele a primícia dos que dormem. E quando a palavra de Deus diz que é a primícia dos que dormem, Ele foi o primeiro que saiu de entre os mortos, e agora, na verdade, aqueles que em Cristo já partiram para a eternidade, descansam das suas obras
Mas é precioso observar que aqueles que partiram para a eternidade, eles descansam das suas obras, mas estão conscientes, sabem o lugar onde se encontram, eles encontram-se na casa do Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa esperança não morre, nem a sepultura abandona a nossa esperança, nem a decomposição. Isso porque nossa esperança, então, é uma esperança viva, pois Cristo venceu a morte e a sepultura. Quando, na verdade, João está na ilha de Patmos, ele é consolado desta forma tão graciosa, quando na verdade ele ouve uma voz por trás que dizia João, e ele olhando para observar quem falava com ele, a palavra de Deus diz que Jesus disse estas palavras: não temas, João, eu sou aquele que foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e em minhas mãos tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na verdade, ele foi aquele que foi morto, mas eis que agora está vivo para todo sempre. E as chaves da morte e do inferno pertencem única e exclusivamente a Jesus Cristo. Então, os cristãos entristecem-se, mas não devíamos fazê-lo. É verdade, somos humanos, temos a nossa natureza humana, mas quando a palavra de Deus diz que não deveríamos entristecer-nos como aqueles que não têm esperança, como diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz: como os demais que não têm esperança, que ignoram que realmente depois da morte ainda há vida e vida com abundância. Então, Deus não respondeu à súplica de Jó pela morte, pois havia planeado algo muito melhor para ele. Deus olhou além da depressão e amargura de Jó e viu que o seu servo tinha e vivia pela fé. Por isso Jó, ele disse um dia: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará e reinará sobre a terra. E ainda eu verei o Senhor na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Esperança maravilhosa que este homem de Deus nos dá, na verdade, não é? Ou seja, no decorrer do seu ministério, no decorrer do meu ministério, ouvi um dia um cristão mais maduro dizer: vivi tempos suficientes para ser grato a Deus pelas orações não respondidas. E é verdade que nessa época fiquei chocado com essa atração, mas hoje, quando também vivi um pouco mais, entendo ao que ele se estava referindo. Prezado irmão, prezado amigo, se você tem orações na sua vida que foram feitas e até o dia de hoje elas nunca foram respondidas, alimente a sua alma com esta verdade. Deus sabe o que é melhor para si. Não fique frustrado pelas orações não respondidas, mas glorifique a Deus pelas orações que Ele não respondeu, porque aquilo que você não viu é aquilo que Deus viu, e Deus sabia, e Deus sabe aquilo que é de melhor para si. Então glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Nas trevas do desespero e na prisão da dor, muitas vezes dizemos coisas das quais mais tarde vimos arrepender. Mas Deus compreende e em seu amor Deus faz ouvidos moucos para as nossas palavras, mas olha com amor para as nossas feridas. É interessante que a palavra de Deus, no Salmo 27, versículo 14, diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Repara, meu amado irmão, que a palavra do Senhor diz aqui 2 vezes: espera no Senhor, espera no Senhor. Anima-te, fortalece o teu coração. Prezado irmão, prezado amigo, Deus convida-nos a esperar em Deus como fruto desta esperança. Ele diz:
tem bom ânimo, fortalece o teu coração. O coração é a sede da nossa vida. Um coração saudável, um paciente calmo, dá alegria até inclusive ao médico que o está a tratar. Recordo uma mulher de Deus que ia ser operada a um seio por causa de um câncer. E quando ela ia para aquela operação, para aquela cirurgia, aquela mulher ia louvando a Deus. As enfermeiras ficaram admiradas, olhavam para aquela mulher e não compreendiam. Mas aquela mulher de Deus, ela estava consciente de que o Deus da esperança, aleluia, era o Deus que estava, na verdade, naquela cirurgia, que aqueles médicos estavam nas mãos de Deus e a sua vida pertencia a Deus. Assim, Davi ajuda-nos também a ter bom ânimo. Prezado irmão, aprenda como este homem de Deus. Ele não se precipitou. Davi soube esperar calmamente no Senhor, pois a fé é paciente. A fé e a paciência andam sempre juntas. Elas são inseparáveis. E este versículo tão maravilhoso que encontramos então na palavra de Deus deve servir de alento para a nossa alma. Espera no Senhor. Anima-te. Fortalece o teu coração. Encoraja-te. Porque o percurso da tua vida ainda pode ser muito mais longo do que aquilo que, na verdade, tu podes estar a observar. Que Deus te dê graça e sabedoria. O Senhor te possa animar. Meu irmão e amigo, deixe o Senhor fortalecer então o seu coração para maiores vitórias futuras que estão para chegar. É verdade que quando lemos então os 4 primeiros versículos, por exemplo, do Salmo 40, podemos observar como realmente Davi diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve o nosso clamor. Mas tudo isto está ligado à esperança viva e eterna que existe na pessoa bendita de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esperei. No Salmo 27, Davi diz: espera no Senhor. Mas no Salmo 40 ele diz: esperei. Então Davi era um homem que sabia esperar, e com este belo exemplo também nós devemos ganhar coragem e saber esperar no Senhor. Para mantermos o bom ânimo, precisamos então esperar no Senhor. Atentemos para o que está escrito também no Salmo 42, versículo 5, quando o salmista estava literalmente com a sua alma abatida, ele interroga a sua própria alma. Ele diz: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, e espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Espera em Deus, aleluia. Deus nos ajuda a esperarmos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Depois temos, na verdade, ainda também a fidelidade de Deus. O bom ânimo. Ele vem até nós pelo facto de sabermos que Deus é fiel a si mesmo, é fiel para com o seu Filho Jesus, que deu a sua vida por nós, é fiel ao Espírito Santo, que é o Consolador de Deus prometido e que veio até nós e está em nós, habita em nós. Mas Ele também é fiel, prezado irmão, para com a sua palavra, para com as suas promessas. Prezado amigo, experimente a fidelidade de Deus em todo o tempo. Viva pela fidelidade de Deus. Vemos agora e reportamos-nos a um acontecimento marcante no apóstolo Paulo, em que todo o capítulo 27 de Atos Apóstolos narra em lances emocionantes
e tu cantes uma viagem que Paulo está fazendo em direção a Roma. E nesses 33 versículos desse capítulo, nós podemos observar que durante 14 dias, 14 noites, o que não é brincadeira, eles estiveram sem absolutamente comer nada. Mas foi em meio a uma situação de grande perigo, em alto mar, batidos pelas ondas e pelos ventos. Sim, foi nessa terrível situação que Deus falou com o apóstolo Paulo palavras de esperança. E que Paulo, de encorajado, de animado, passou a ser um encorajador e um animador, trazendo alento a todos os que estavam dentro do barco. Louvado seja o nome do Senhor. Repara, prezado irmão, as palavras, prezado amigo, as palavras que Deus falou naquela noite pelo seu anjo ao apóstolo Paulo. Mas agora vos admoesto, ou aconselho, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou servo e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Um homem encorajado, um homem encorajador, mas um homem de fé. Aleluia! As promessas do Senhor estavam no coração. Podemos observar que Paulo, na verdade, ganhou ânimo e deu alento também aos outros. Mas como era possível realmente ter bom ânimo quando tinha o cheiro da morte junto dele? Paulo sabia que tudo sairia bem, porque tudo ia acontecer como Deus tinha falado. E isto é maravilhoso. Deus é fiel. A palavra final é daquele que está sentado no trono e sua palavra se cumpre, porque Deus é fiel. Como já disse, Ele é fiel. Aleluia! Deixemos agora que este texto queime, possa arder em nossos corações, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Está lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é como os homens. Os homens mentem, os homens falham para com as suas promessas. Mas Deus não. Deus renova a cada dia as suas promessas. Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, em meio à grande tempestade, voltando aqui ao testemunho de Paulo no capítulo 27 de Atos, vejamos como foi o final de tudo. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos ao todo no navio 276 almas. E diz a palavra de Deus que, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar. Prezado irmão e amigo, alivie a carga da sua vida aos pés de Cristo. E, na verdade, continue sua caminhada confiando nas promessas do Senhor. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Então, prezado irmão, prezado amigo, agarre-se nesta hora à palavra de Deus. Elas são as tábuas, são na verdade os destroços, é tudo aquilo que na verdade você pode ter na sua vida para se salvar. O único meio de salvação
que você tem na hora da dificuldade, na hora em que o navio da sua vida, talvez você esteja passando uma grande crise no seio da sua família, a palavra de Deus é o manual para a restauração da sua família. Cristo é o Salvador da família. Mas Cristo é também o restaurador da sua própria vida. Quanto aos demais, aleluia, quanto aos demais. Então Deus não permitiu que aquelas 276 pessoas, nenhuma sequer perecesse. A grande maioria foi salva da morte. E é importante também repararmos nos dias de hoje que realmente vivemos uma situação muito dramática da nossa vida, em que, na verdade, a situação do Covid-19 tem ceifado muitas vidas, mas também é verdade que são muitas as vidas que já foram salvas do Covid-19. Porém, prezado irmão, prezado amigo, a maior vitória está em você ser salvo pela pessoa bendita de nosso Jesus Cristo. Por causa de um homem, todos foram abençoados. E isso é maravilhoso. Por causa de um crente fiel numa família, toda a família pode ser salva. Toda a família é salva. Louvado seja o Senhor. Aprendamos então a esperar nas promessas do Senhor e oremos sobre as mesmas, como nos mostra a palavra de Deus. Lembra o salmista, no Salmo 119, versículo 49, ele diz ao Senhor: lembra da promessa que fizeste a mim. Este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Então reparem, é precioso reparar como é maravilhoso a esperança maravilhosa deste homem no Salmo 119. Este homem que provavelmente seria um sacerdote ou um levita, ele traz à memória, podíamos chamar este homem o ministério da memória. Ele traz à memória, à sua memória e faz uma oração a Deus para que Deus se lembre, das promessas feitas à sua vida. Quando olhamos para a palavra de Deus, podemos refletir que este maravilhoso livro de Deuteronômio, a palavra lembrar aparece nele 15 vezes. E já a palavra esquecer aparece nele 14 vezes. O que nos ensina algo tremendo. Há certas coisas do passado que devemos literalmente esquecer. Mas há coisas que devemos guardar para sempre na nossa memória. Nas palavras de um homem de Deus chamado George Santayana, aquele que não se lembra do passado está condenado a repeti-lo. Já Paulo, ele escreveu estas palavras: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo correndo para conquistar o prémio, pois para isto já fui conquistado por Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa faço, esquecendo aquilo que fica para trás, avanço para as que estão para a minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prémio da vitória. Esse prémio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Deus lembra-se do seu povo. Deus não tem dificuldades de memória. Deus não tem problemas de memória. Deus lembra-se. Quando se aplica ao Senhor o verbo lembrar, significa prestar atenção em operar em favor de. Uma vez que Deus é onisciente, Deus não se esquece de coisa alguma, mas pode decidir não se lembrar de algo contra nós. Por exemplo, Deus não se lembra dos nossos pecados. Pecado confessado é pecado esquecido. Deus não os guarda. Deus os lança nas profundezas do mar. Prezado irmão, prezado amigo, quão bom seria assim se você também, na verdade, conseguisse esquecer talvez alguma mágoa contra uma outra pessoa, talvez alguma mágoa contra um vizinho, um amigo, não sei,
mas talvez você está guardando tipo uma pedra na sua mão para atirar no momento em que você tiver a oportunidade. Prezado irmão, prezado amigo, não faça isso. O coração de Deus chora quando essas coisas acontecem. Deus no passado lembrou-se de muitos homens e mulheres de Deus, homens os quais experimentaram a graça do Senhor. O salmista ora pedindo que Deus use a palavra para operar em favor dele. Suas esperanças vêm das promessas que Deus lhe deu e ora para que essas promessas se cumpram na sua vida. Por exemplo, lembro um homem de Deus chamado Daniel, quando lia o livro, quando ele, na verdade, lia o livro do profeta Jeremias, descobriu que havia um tempo para estar, na verdade, na prova. Um tempo que é de 70 anos, que era o chamado 70 anos do cativeiro babilônico. E quando ele leu, Daniel fez uma coisa maravilhosa. Ele foi buscar o consolo de Deus para a sua vida e para a nação. Já o salmista, quando diz lembra-te, ele encontra ânimo em sua convicção, ele ora consolado, porque inclusive a palavra de Deus trouxe conforto à sua alma. É importante que o termo consolo é sinónimo de conforto, palavra de origem latina que significa com força, e não abandonou a fé, nem fugiu dos problemas, foi reanimado com fôlego na sua própria vida. Ele, na verdade, ele diz que era vigor para a sua vida. Então a sua alma ganhou um novo vigor. Aleluia! Jesus está atento às nossas necessidades. E Deus está atento às nossas necessidades, às nossas dificuldades. Acordo, na verdade, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 8, em que a palavra diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus atores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. É importante que quando olhamos para esta grande verdade, podemos ver aqui coisas muito preciosas. Primeira, Deus viu. Segunda, Deus ouviu. E a terceira, Deus desceu. Repare, por irmão. O Senhor disse, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então Deus está vendo a sua aflição. Deus está vendo a nossa aflição. Deus está vendo a aflição das famílias desta nação. A angústia desta nação. A angústia das nações. Deus está vendo. Deus ouve o nosso clamor. Davi disse um dia, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Deus ouve. Ele criou o ouvido. Ele criou os nossos olhos. Então ele vê e ele ouve. E porque ele vê e ouve, ele fez esta coisa tão maravilhosa. Não fomos nós que subimos. Foi ele que desceu. Ele desceu até nós. Ele desceu por causa das nossas dores. Prezado irmão, nesta hora, ele é o Senhor que ainda é capaz de voltar a descer por causa das tuas dores, por causa da tua aflição, por causa da tua angústia, para te dar terra espaçosa, isto é, trazer paz, consolação à tua alma, à minha alma, e trazer o gozo da presença do Senhor. Muitos imaginam Deus como um ser que mora lá no céu e não está nem sequer preocupado com tudo o que acontece aqui na terra. Um dia li um artigo de alguém que dizia, não, Deus fez uma coisa, realmente Deus existe, Deus é real. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas ele, na verdade, depois de criar, ele foi para o seu lugar
e esqueceu literalmente todo este planeta. Prezado irmão, isto não é verdade. Prezado amigo, isto não é verdade. Deus tem o comando de cada situação nas suas mãos. Deus se preocupa com tudo o que acontece no planeta chamado Terra. Foi Ele quem o criou. Foi Ele quem lhe deu beleza. Foi Ele quem lhe deu forma. Foi Ele. Então Ele se preocupa com tudo. Isto então não é verdade. Deus interessa-se. Ele é o Deus que participa. Aleluia. Ele encarnou. Ele se fez carne por nós. E nós não somos filhos do acaso, mas somos filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Ele chora conosco. Ele anda no nosso meio, diz a palavra de Deus. Ele sente as nossas dores. A nossa fome de nos vermos livres da angústia. Ele é o Deus que intervém. Ele já interviu na história. Você é um testemunho vivo de como ele interviu, por exemplo, na sua história. No dia em que você se converteu ao Senhor. Nas bênçãos que Ele tem derramado no percurso da sua vida. Ele interviu na sua vida. Então, estas expressões maravilhosas. Viu, vi, ouvi e desci. Ainda hoje são reais. Então, observando o Salmo 113, versículo 6, diz assim: o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Deus se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Agora chamo a sua atenção para que um acontecimento está em Marcos capítulo 10, versículo 49, quando Jesus diz: e Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Prezado irmão, toma estas palavras. Ao cego Bartimeu, o Senhor disse: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Levanta-te, meu irmão, levanta-te. Quando Jesus mandou chamar o pobre cego Bartimeu, atentemos para este detalhe contado aqui. Tem bom ânimo. Prezado irmão, é possível ter bom ânimo quando sabemos que o maravilhoso Salvador é eterno, é amoroso, gracioso, atencioso. Ele se interessa por nós. Isto levanta o ânimo da gente e, na verdade, não há nenhum medicamento, nenhuma terapia, não há nem a própria yoga, a meditação transcendental, nada disso que possa, na verdade, levantar um coração abatido, desanimado, prostrado. O que nos põe de pé é precisamente a graça maravilhosa de Jesus, o seu amor soberano, e, na verdade, somos importantes para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se um pobre cego podia ter bom ânimo, logo é possível que eu e você também, na verdade, lancemos no lixo o desânimo e cobremos ânimo diante do Senhor para glorificarmos o seu nome. Como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 6, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo vencedores, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Que maravilha! Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo, porque temos a esperança eterna de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode nos abalar, então, em Cristo somos mais do que vencedores. Que Deus vos fortaleça, o Senhor vos dê bom ânimo, muito ânimo, para o seu louvor, para a glória do seu nome. E não esqueçamos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus ricamente abençoe cada um de vós, prezados irmãos.
e pelos amigos, e que a glória do Senhor os possa realmente renovar e restaurar de uma forma graciosa. Amado Pai, louvamos o teu nome, te damos graças nesta hora por toda a tua bondade, misericórdia e compaixão. Obrigado pela tua palavra e oramos em nome de Jesus para que venhas, na verdade, renovar e animar cada um dos meus amados irmãos. E, Senhor, que também os meus amigos que têm estado a ouvir, Senhor, a tua palavra, eles também possam, na verdade, ter um encontro genuíno contigo, uma esperança viva para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus ricamente vos abençoe.